Vamos empezar a escola dominical de hoje e vamos então empezar com uma oração. Vamos orar. Padre, graças por esta manhã. Graças porque nos has dado saúde. A lo largo da semana, o Senhor ha cuidado de cada um de nós e nos permitiu estarmos aqui nesta manhã. Te pedimos tu ajuda para que podamos compreender esse tema que é fundamental para a vida da igreja, o culto cristiano. Ajuda-nos a compreender cada aspecto de lo que vamos tratar a lo largo de los próximos domingos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Há uma crise em la adoração, uma crise de adoração em la igreja. E Sproul empieza dessa maneira o livro que vamos usar como base para essa enseñança. Diz: vivimos em uma época em la que há uma crise evidente de adoração em la igreja. É quase como se estuviéramos em meio de uma rebelião entre pessoas que consideram que a igreja é insignificante. Pessoas que consideram a igreja algo aburrido, que vem a la experiência del domingo em la manhã como um exercício sem relevância alguma. Pero como reação, as igrejas experimentam com novas formas e patrões de adoração, que ha provocado muitas disputas. Estamos começando ahorita, José, a tratar do tema de la adoração, o culto cristiano. E vamos tratar nessa manhã de la forma de la adoração. O primeiro texto que me gostaria ler com vocês é o texto de Amós, capítulo 5, Amós, capítulo 5, versículos 21 e 21 hasta el 23. Aborreci, abominei vuestras solenidades, e não me complacerei em vuestras assembleias. E se me oferecereis vuestros holocaustos e vuestras ofrendas, não los recibirei, nem mirarei a las ofrendas de paz de vuestros animais engordados. Quita de mim la multitude de tus cantares, pois não escutarei las salmodias de tus instrumentos. O primeiro ponto tem que ver com essa crise de la adoração em las igrejas. Pessoas que miram a la igreja como algo aburrido, algo sem relevância, algo que los empurram a buscar novas experiências, novas formas de adoração. Pero mais adelante nós vamos ver que o problema
en sí no es la forma, pero lo más, el punto principal del tema es esta adoración vacía. Esta adoração, como descrita aqui no livro de Amós, capítulo 5, versículo 23, que leímos há pouco. Deixa-me ver. Não. E nesse texto de Amós 5, 21 a 23, lo que vemos aí é que Deus rechaza a adoração vacía. E não porque a forma seja incorreta, sino porque o coração do pueblo está ausente. Aqui, o versículo 21 diz: abominei vuestras solemnidades, e não me complacerei em vuestras assembleias. Todo esse capítulo 5, o povo está sendo chamado a um arrependimento, a mirar a vida espiritual de cada um, a mirar o coração. E esses versículos apontam para um rechaço de Deus quanto a hacer lo que estavam fazendo, pero sin que no coração estuviera allí. Juan capítulo 4, versículo 23 e 24. Alguém pode ler, por favor? Juan 4, 23 e 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero el 23 le dice no. Mas la hora viene. Ok, 23 y 24. Sí. Ok, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Exato. Nosotros sabemos que estes versos estão no contexto de la conversação de Jesus com a mulher samaritana. E a mulher samaritana pergunta a Jesus qual é o lugar onde se deve adorar. Então, Jesus sigue a conversação e aí chega a este ponto do verso 23 e 24. O versículo 22, o texto diz: vosotros adoráis lo que não sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque a salvação viene de los judíos. E aí, então, o verso 23 e 24. Mira, depois vamos a regressar a esses dois textos que li aqui de maneira inicial. Agora, lo que inicialmente Sproul hace neste livro Como rendirle culto nesse capítulo inicial é mostrar que existe de hecho uma crise de adoração, pero essa crise de adoração ou esse debate em torno do culto cristiano está envolto ou
ou tem assim ao redor um dilema. O dilema é entre lo formal e lo informal. Isso vai dizer que é um falso dilema. Ele disse: as linhas de batalha no tema da adoração tendem a dividir entre lo que se conhece como adoração litúrgica e adoração não litúrgica. Em realidade, estas etiquetas representam um falso dilema. Por quê? Porque a palavra litúrgico significa simplesmente que há uma ordem, que há um patrão. E a palavra informal significa basicamente se forma. Pero aí está o ponto que Spru põe para dizer que é um falso dilema. Porque Spru afirma que não podemos ter adoração corporativa sem forma. E, por lo tanto, a pergunta é: qual será a estrutura, o estilo e o contenido da liturgia? Mira, há muitas igrejas que dizem não ter uma liturgia, não seguem uma liturgia. O culto é algo que ocorre de maneira informal. Pero isso não é verdade. Há uma ordem. Pero o tema é qual será a estrutura, o estilo e o contenido de essa liturgia. O apóstolo Pablo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, diz: pero hágase todo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14, versículo 40. Haga-se todo decentemente e com ordem. E o contexto do capítulo 14 tem que ver com el hablar em línguas, onde várias pessoas hablavam em línguas simultaneamente. E então Pablo está tratando desta ordem necessária no culto cristiano. E disse: porque el que habla em línguas não habla a los hombres, sino a Deus, pois nadie lhe entende, aun porque el Espírito habla mistérios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificação, exortação e consolação. El que habla em língua estranha, a si mesmo se edifica, pero el que profetiza edifica a igreja. Assim que quisiera que todos vosotros hablasseis em línguas, pero más que profetizasseis, porque maior é el que profetiza que el que habla em línguas, a não ser que las interprete, para que a igreja reciba a edificação. Agora, pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando em línguas, que os aproveitará? Se não os hablarem com revelação, ou com ciência, ou com profecia, ou com doutrina. Certamente as coisas inanimadas que produzem sonido como a flauta ou a cítara, se não dierem distinção de vozes, como se saberá lo que se toca com a flauta ou com a cítara? E assim, sigue. Versículo 10, tanto as classes de idiomas há seguramente no mundo, e nenhum de eles carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, serei como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Entonces, en este contexto, el apóstolo Pablo habla de la necesidad de orden en el servicio cristiano, en el culto. Claro que o apóstolo está a partir desde o capítulo 12, passando
aí ao 14, falando de los dones espirituais e de la necessidade de ordem também en el culto cristiano. Em Colossenses 2:23, vamos a ver o que diz? Colossenses 2:23. Qualquer pode ler, por favor. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y culto voluntario, en humildad y el duro trato de pueblo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo mesmo descreve ordem em la adoração, confirmando que a forma não é opcional, sino necessária. E aqui nesse verso de Colossenses, podemos de aí compreender que a forma deve estar ao serviço do conteúdo, não ao revés. Então, miren, há uma grande disputa em las igrejas quanto ao estilo de adoração, de liturgia, que é melhor cantar solamente himnos acompanhado de um piano, ou se pode utilizar a música moderna, diversos instrumentos. Quem pode, ou a quem está, ou a quem toca, preparar a liturgia. Mira, tudo isso é importante considerar, porque estamos tratando de falar de la adoração a Deus. E neste livro, Sproul empieza a dizer que quando tratamos do culto cristiano, lo necessário é buscar o fundamento, volver nossa mirada hacia as Escrituras para ver o que Deus mesmo disse acerca do culto cristiano. E isso é o que vamos a ver aqui no terceiro ponto desse estudo introdutório. Volver a los primeiros princípios, a lo que agrada a Deus. Então, uma vez que entendemos que a forma é importante, ou que hemos decidido uma forma, devemos perguntar-nos se é uma forma legítima ou não. E para encontrar a resposta a essa pergunta, necessitamos regressar a los princípios, a los fundamentos, e buscar o que Deus quer que hagamos em la adoração pública. E o ponto central aqui não é o que nos estimule e emocione a outros, porque de hecho, a vezes, é isso que as pessoas buscam em um culto cristiano, não? Algo que estimule, algo que emocione. E muitas vezes pessoas saem do culto e dizem: eu senti a presença de Deus. Mira, o sentimento em la vida cristiana, en el culto cristiano, não é algo sem importância, pero não é o que define a presença de Deus ou não. Não é o que define se foi agradável a Deus ou não. Nossa preocupação primordial tem que ser o que agrada a Deus. Nos reunimos publicamente para adorar a Deus. Então, o centro da adoração é o próprio Deus. Não somos nós. E por isso que
a importância de uma liturgia que seja bíblica, que seja orientada por as Escrituras. Quais são os... Mais adelante, em outras classes, vamos a ver quais são os elementos de culto. Há elementos secundários, pero há os elementos que são fundamentais em las Escrituras. Então, a pergunta que devemos fazer é esta: se Deus mesmo desenhara a adoração, como seria? E mira, aqui há um outro tema que devemos considerar no seguinte ponto, que tem que ver com a continuidade e descontinuidade entre os testamentos. Pero, neste momento que estamos tratando del fundamento, vamos virar Deuteronômio capítulo 12, versículo 32. Deuteronômio capítulo 12, versículo 32. Dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Eu quero ler outro texto e depois vamos comentar estes dois textos. Éxodo 25, 9. Éxodo 25, 9, que diz? Leo. Sí. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. Mira, Deus toma muito em sério como se deve ser adorado. E Deus mesmo deu o desenho de como seu povo deveria adorá-lo. E mira, o texto de Éxodo habla del desenho del tabernáculo. E mira quantos detalhes Deus estabelece para a adoração. Se tomáramos o capítulo 25 de Éxodo, vamos a ver muitos detalhes que têm que ver com, não somente com a estrutura do tabernáculo, cada peça do tabernáculo, como por exemplo o arca do testemunho, a mesa para o pão de la proposição, o candeleiro de ouro, a roupa também de los sacerdotes. Então, Deus ha desenhado no Antigo Testamento uma forma na qual o povo deveria seguir, e por isso essa advertência de Moisés em Deuteronômio: cuidarás de fazer todo o que te mando, não añadirás a ello, nem de ello quitarás. E aqui que vem o ponto no debate sobre a adoração. E aqui Sproul hace pone um exemplo desse debate, por exemplo, sobre continuidade e descontinuidade entre os testamentos. Muito do ritual do Antigo Testamento se
enfocaba en el sistema sacrificial, lo cual se cumplió una vez para siempre en la expiación de Cristo. Sin embargo, no debemos caer en la trampa de pensar que no hay ninguna continuidad entre los testamentos. Mira, por un lado, los judaizantes, que Pablo sempre advertia a igreja em suas cartas contra eles, defendiam a continuidade do Antigo Testamento em todo. Por outro lado, temos conhecimento de la herejia de Marcion, que ensinava que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. E isso, delante da heresia de Marcion, e disse os estudiosos que Marcion foi o primeiro a apresentar cânon da Bíblia, pero hizo vários recortes para mostrar essa descontinuidade entre os dois testamentos. Então, imagina como deve haber quedado o Novo Testamento, porque há várias menções do Antigo Testamento e no Novo Testamento. Pero isso levou a igreja a afirmar a ensinança escritural de que Deus é imutável, que seu caráter não cambia. Assim que, se bem temos algo de descontinuidade, há uma continuidade permanente e que devemos poner a atenção em isso. Hebreus 10, de 1 hasta 10, vamos a ver o autor de Hebreus apontando a esta descontinuidade. Vamos a ler Hebreus 10, de 1 a 10. Podemos cada um ler um verso. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. Por lo mismo, sacrificios que ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan. De outra maneira, cessariam de oferecer-se, pois os que tributam este culto, limpios uma vez, não tendriam jamais consciência de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste el cuerpo. Holocaustos e expiações por el pecado não te agradaram. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El 8 sigue. Sí. Sim. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer tu voluntad. E nesta vontade somos santificados mediante a ofrenda do corpo de Jesucristo, hecha uma vez para sempre. Irmãos, creio que nós já hemos entendido que o autor de Hebreus não está sostenendo uma descontinuidade absoluta entre os dois testamentos. O que vemos aqui é algo que o autor está tratando de mostrar que o sistema sacrificial, o qual era parte da adoração cristiana no Antigo Testamento, da adoração do povo de Deus no Antigo Testamento, se cumpriu em Jesus Cristo.
todo o sistema de sacrifício apontava para o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Então, se nós reconhecemos que há descontinuidade, pero que também há continuidade, podemos mirar hacia o Antigo Testamento e de allá aprender princípios que guiam o povo de Deus em adoração hasta nossos dias. Agora, miremos a Malaquias 3:6. Malaquias 3:6. Eu vou ler para vocês. Porque eu, Jeová, não cambio. Por isto, hijos de Jacob, não habéis sido consumidos. Aqui nós temos que Deus afirma que é imutável. O texto está falando da imutabilidade de Deus. Quando vamos a Hebreus 13:8, diz que Jesucristo é o mesmo ayer e hoje e por os siglos. Romanos 15:4 diz porque as coisas que se escreveram antes da nossa ensinança se escreveram. Então, apontam para a continuidade entre os testamentos. Temos a descontinuidade, que também temos continuidade entre ambos. O livro que devemos considerar antinomianismo. E aí então se discute, não conozco a nadie hoje em dia que ensine um nacionalismo puro, pero sua herejía sigue viva en Bélgica con nuestro descuido sin precedentes del Antiguo Testamento. E aqui Sproul identifica isso como a causa de uma crise de moralidade da Igreja e a presença dominante de uma teologia e um sistema de comportamento antinomianos. E então, o que quer dizer este peligro do antinomianismo? São aqueles que rechazam completamente a lei de Deus encontrada no Antigo Testamento. E mira, isso é uma realidade de nossos dias. Há muitos que miram as Escrituras e dizem: bueno, nós somos a igreja e a igreja deve guiar-se e orientar sua vida, sua adoração, sua missão a partir do Novo Testamento. Porque Cristo ha cumprido todas as coisas, então o Antigo Testamento já não nos serve, já não nos guia. Pero isso é uma falsa ensinança, hasta porque em Timoteu vamos ver que as Escrituras são inspiradas por Deus e úteis para a ensinança, dentre outras coisas que o texto habla. Então, estes que rechazam o Antigo Testamento como importante para a vida da igreja hoje, estão neste grupo de antinomianos. E mira o que diz Romanos 3:31. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En el discurso
de estos que rechazam o Antigo Testamento, se refleja a mala compreensão que se tem entre estes dois temas de lei e graça. Muitos miram o Antigo Testamento como lei e o Novo Testamento solamente como graça. E se olvidam que no Antigo Testamento temos lei e graça, assim como no Novo Testamento temos lei e graça. A graça não anula a lei. Lo que a graça hace é confirmar a lei. Também, Pablo, falando a los Romanos, capítulo 7, diz: de maneira que a lei, a verdade é santa e o mandamento santo, justo e bueno. Mateus 5:19, Jesus mesmo diz: quem quebranta uno de estes mandamentos muito pequenos e assim ensinem a los homens, muito pequeno será chamado en el reino de los cielos. Hermanos, se dan cuenta de que esta crise é real, hace parte da realidade cristiana de nossos dias, e lo que falta para estes que han tenido uma mala compreensão de lei e graça, lo que falta é mirar as Escrituras, reconhecendo que há descontinuidade e continuidade, e que há graça também no Antigo Testamento. Pastor, ¿a qué le podemos deber esa idea de descontinuidad que hay en la actualidad? O sea, yo me pongo a pensar, cuando la reforma vino, creo yo que esa idea de continuidad no se presentó en lo que formularon los reformadores. O sea, pienso más bien que eso es algo moderno. Entonces, ¿a qué le debemos? ¿Qué fenómeno fue que se dio en el cristianismo que provocó esto? O sea, al fin. El dispensacionalismo y el fundamentalismo evangélico. No, pero el dispensacionalismo viene antes. Porque en realidad, desde lo que entiendo, el fundamentalismo no es malo. Porque era una respuesta en cuanto al liberalismo teológico. Exacto. Entonces ellos establecieron los fundamentos. Sí. Pero el fundamentalismo al final te dice eso mismo, que la ley... Pero en realidad se le dio una idea negativa a la palabra fundamentalismo como sinónimo de legalismo. Porque en realidad el fundamentalismo era una respuesta al liberalismo teológico. Entonces se establecieron los fundamentos de que Jesús nació de María Virgen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya después... nacimiento virginal, sí, de racia, etcétera. Entonces después ya se le da como un contexto negativo a la palabra fundamentalista como sinónimo de legalismo. Pero entonces, ¿no será que en ese mismo movimiento que fue bueno en un inicio, terminaron teniendo posturas legalistas? Porque acuérdate que el dispensacionalismo es el que es, ¿cómo es que es la palabra, pastor? Porque la teología del pacto es de la continuidad. Sí. Pero tenemos el otro extremo que es el dispensacionalismo, que es de la discontinuidad. Que te separan como en siete administraciones. Sí, en las 7 dispensaciones. Y ellas no se conectan como lo entendemos en la teología del pacto, que una cosa diferente que sucede ahora. Como si Dios estuviera respondiendo a algo que se les escapó de la mano y entonces ahora tiene que hacer otra cosa. Sí. Bueno, entonces eso sí es bueno aclararlo y que podamos, bueno, en cierta manera ser agentes de claridad, ¿no? Porque es como conversábamos el jueves del hermano por el que preguntó el pastor Raimundo. O sea, a pesar de que él viene de extracto metodista, él está prácticamente contaminado de eso precisamente. Y ha sido bastante difícil para él y para uno también poderle
aclarar esa cosa porque él está aferrado a eso que fue lo que prácticamente él aprendió mientras estuvo activo pues, en las cosas del Señor. Sí. Ahora mira que en el período de la Reforma Protestante había crisis de la adoración, había crisis del culto. Y el intento de los reformadores no sería romper completamente con la iglesia, sino llamar la atención otra vez a las escrituras, porque el culto, la adoración estaba vaciándose cada vez más, como, digamos, en esos textos del Antiguo Testamento, el corazón ya estaba lejos del Señor. Ahora, claro que no tenía, porque ese tema de ley y gracia, Lutero trata muy bien. Creo que uno de los mejores que he leído en el trato de esa relación entre ley y gracia. Entonces, aunque no podemos decir que esse problema de la mala compreensão entre lei e gracia fuera algo fuerte o que impulsou discussões entre os reformadores, já estava por aí. Tanto que Lutero tem que escrever acerca desses dois temas. Agora, creio que, como mencionou você, isso tem consequência com a teologia dispensacionalista. E mira, o problema trata dessa forma externa de la religião, como também trata de legalismo. Então, a própria liturgia pode se tornar legalista, como um fim em si mesmo. Ou pode ser que reflete simplesmente uma religião externa, como vemos em los fariseus, que eram celosos de la lei, pero el corazón estava lejos de Deus. Então, eu imagino, César, e minha maneira de compreender mirando a história, é que é algo moderno, mas não necessariamente de nossos dias atuais solo. Já viene sendo aí tratado de alguma maneira por vários autores. E esse tema do culto cristiano, irmãos, em nossos dias, se põe cada vez mais necessário de falar e de ensinar. Porque as pessoas têm acesso a diversos tipos de liturgias em várias igrejas. Das mais, enfocadas no próprio homem, com suas músicas que falam mais de eu do que de Deus. Há liturgias que têm danças, bailes em seu programa de adoração pública. Agora, Deus revelou especificamente a forma de adoração em las Escrituras. Isso prova dizer que se alguma vez houve um tempo em el que Deus dictara a revelação, foi em esses passagens do Pentateuco, donde ele dijo a seu pueblo, palavra por palavra, linha por linha, precepto por precepto, como queria que a adoração do Antigo Testamento se condujera. Les dijo como construir o tabernáculo, dio instruções detalhadas para a vestimenta de los sacerdotes, fijou leis para regular o comportamento en el santuário
indicou os serviços, as ofrendas e as festividades. Então, vemos aí que Deus ha desenhado uma forma em que seu povo deveria seguir para adorá-lo de maneira que lhe agradara. Mira, com essa afirmação de Sproul não está defendendo que a inspiração das Escrituras foi completamente ditada palavra por palavra, mas ele usa essa forma de apresentar para mostrar a nós outros a preocupação e a seriedade com que Deus toma o tema da adoração, a ponto de dar detalhes, palavra por palavra, precepto por precepto, de como deveria ser adorado. Então, se tomamos Éxodo capítulo 25 hasta 31, vamos a ver Deus dando instruções minuciosas sobre o tabernáculo, o arca, a mesa, o candelero, as vestiduras sacerdotales, o altar. E em Éxodo 39, 42 a 43, o texto diz: em conformidade a todas as coisas que Jeová havia mandado a Moisés, assim hicieron os hijos de toda a obra. E viu Moisés toda a obra, e é aqui que la haviam hecho como Jeová havia mandado, e los bendijo. Também o livro de Levíticos, capítulo 1 hasta o capítulo 7, vamos a encontrar uma lista detalhada de instruções para cada tipo de ofrenda, que mostram que Deus não deixou a adoração a la imaginação humana. Deus estabeleceu detalhes. Agora, o último ponto que quero tratar aqui com vocês, hasta porque já está em la hora, tem que ver com os princípios do Antigo Testamento para a adoração do Novo Testamento. E aqui Sproul disse: se há descontinuidade, não temos um templo agora. El velo del lugar santíssimo se ha roto. Não hacemos ofrendas en el altar del sacrifício hoje em dia, pero há continuidade. Creio que podemos discernir princípios em los patrones de adoração que Deus revelou desde o cielo a su pueblo en el Antigo Testamento, e que esses princípios podem e devem dirigir patrones de nuestra adoração. Romanos 15, versículo 4, eu mencionei há pouco. Vamos a ler outra vez. 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Então, uma vez mais, o Antigo Testamento tem sua importância para a vida da igreja hoje. Há princípios, há coisas que Deus registrou, inspirou os autores bíblicos e que servem, assim como serviu no tempo do apóstolo Pablo, para nossa enseñanza, para consolação nossa, para que tenhamos esperança. Então, não podemos, assim como muitos cristianos fazem, de rechazar o Antigo Testamento. Irmãos, nessa parte introdutória, todavia, tendríamos dois pontos que são fundamentais. Um que tem que ver com os profetas no Antigo Testamento, onde
acerca de los profetas, muitos dizem que os profetas eram revolucionários, pero mais que revolucionário, seria melhor entendê-los como reformadores de seu próprio tempo, que estavam usados por Deus para chamar o povo de Deus ao arrependimento e a fé, chamando a seguir as ordenanças e a enseñança do próprio Deus. Também outro ponto importante é o externalismo de los fariseus, onde Jesus também poderia ser considerado como um reformador de seu tempo. O exemplo por excelência de esse externalismo em la Bíblia são os fariseus, que seguiam todos os ritos externos, todas as liturgias que Deus havia mandado, pero seus corações não estavam em meio. E por fim, vamos a ver com mais detalhe o que estou mencionando na próxima classe. E por fim, concluímos com o texto de Juan 4, quando Jesus habla com a mulher samaritana, dizendo que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Bueno, isso é solamente uma introdução que Spru nos oferece nesse livro, Como Rendir-lhe Culto. E creio que em los próximos capítulos do livro podemos profundizar cada uma dessas áreas que hemos mencionado aqui. Vamos orar? César, ora por nós, por favor. Señor y Padre bueno, te damos infinitas gracias por esta clase en la escuela dominical de esta mañana.